Toda pessoa que começa a investir no mercado de renda variável ou qualquer outro investimento de renda fixa, geralmente acaba cometendo alguns pequenos ou grandes erros, tá? E acaba prejudicando isso na jornada. Então, se você já investe ou você está pensando em começar a investir, presta atenção nesse vídeo que hoje eu vou te falar 5 erros principais do investidor iniciante e que pode prejudicar muito ele na sua jornada. Fala pessoal, meu nome é Felipe Gazeta, sejam muito bem-vindos ao meu canal, tá? E hoje a gente vai fazer um vídeo muito legal aqui que é alertar você que está começando a investir ou que quer começar para você evitar cometer esses 5 erros, tá? Eu tive essa ideia, na verdade, porque um seguidor mandou lá no Instagram, o nome dele é Rafael, falei que ia mandar um abraço para ele aqui. Ele falou, Felipe, faz um vídeo assim, falando pro pessoal que está começando, porque, cara, infelizmente eu demorei para chegar no seu perfil e no começo eu cometi alguns pequenos ou grandes erros que me atrapalhou muito, porque eu estava sem conhecimento, fui muito na onda de outras pessoas e acabei me prejudicando. Então, vou mandar aí o meu estudo de caso para você, o que aconteceu comigo, você pode gravar um vídeo para falar para os seus seguidores também. Então, peguei todas as informações que ele me mandou, então vamos fazer um estudo de caso mesmo, né? Lógico, eu não vou passar informações pessoais, nada. Ele até liberou para eu falar o primeiro nome dele, mas a gente vai ver o que aconteceu com ele e que pode acontecer com você também, se é que já não aconteceu, e para você evitar isso, que com certeza são erros que atrapalham e muito, sempre por falta de conhecimento, tá pessoal? Então esse vídeo que a gente vai ver hoje, ó, já vou te falar. Bom, então nós vamos falar dos 5 principais erros, né, grandes e pequenos, mas já vou te falar já, ó, o quinto erro, né, o último erro, é o principal e talvez o mais prejudicial para sua carteira. Então vem comigo, clica no like aí, se inscreve no canal, não deixe de se inscrever no canal, ativa o sininho aí, ativa as notificações, beleza? Me segue no Instagram também, lá eu passo muito conteúdo para vocês, né? A gente faz interação, lá você pode mandar mensagem assim como o Rafael mandou, tem caixinha de pergunta, então vamos que vamos pra gente aprender a não cometer esses erros. Já deixa aí nos comentários também se você já investe, você já começou esse processo, você está pensando em começar, só para eu entender que fase você está também do processo de investidor. Bom galera, o primeiro erro é não olhar sobre as taxas cobradas na corretora que você escolhe para investir, tá? Por quê? Porque quando você abre conta em uma corretora, que é tipo um mercadão de investimentos, que para atingir certos investimentos, né, para você ter opções de investimento de renda variável, você tem que ter conta em uma corretora, tá? Nas corretoras, existem algumas que cobram taxa de corretagem, que é justamente uma tarifa para cada ordem de compra e venda que você emite ali. Então você vai comprar uma ação, é uma ordem de compra, você vai vender uma ação, é uma ordem de venda e assim por diante. Então você tem que prestar muita atenção nisso, porque tem corretoras que cobram essa tarifa. E isso atrapalha o seu retorno. Por quê? Porque essa tarifa geralmente é um valor fixo, tá pessoal? Então vamos pensar assim, cada ordem de compra você paga R$5, um exemplo. É um valor fixo, não um percentual em cima do valor que você compra. Então, se você vai lá e compra uma ação de R$10, mas você paga R$5 naquela ordem, é como se você pagasse 15 naquela ação. Entende? Então, para quem está começando, um investidor iniciante que não vai investir um monte de dinheiro, ele tem que procurar uma corretora que não cobra tarifa, ok? Porque se você pega uma corretora de tarifa, você sofre muito com isso, tá? Porque isso acaba diminuindo o seu resultado. Agora, para quem vai investir milhares ou milhões de reais, é uma tarifa fixa, numa ordem de compra de 100 mil, R$5 não é nada. Numa ordem de compra de R$10, R$5 é 50%. Esse é o primeiro erro, tá? No caso lá o Rafael mandou para mim e falou, Felipe, paguei muita taxa porque algumas pessoas falavam que a XP, que era a corretora que ele usava, não cobrava tarifa. E a XP cobra sim, tá? Só para passar um dado, um número, né, vai ficar mais claro para vocês, ele passou para mim que, pô, no investimento que ele fez aí, quando ele já tinha 4 a 5 mil reais ali, 4 mil e meio, ele já tinha pago mais de R$350 só de tarifa, tá? Então olha que doideira, quase 10% do que ele investiu estava sendo pago de tarifa. Então procure uma corretora que não te cobra tarifa, tá? Rico, Inter, não investe, assim por diante, qualquer outra que você vê. Vai lá em custos, se ela não te cobrar tarifa de corretagem para negociações de fundos imobiliários, ok. O segundo erro principal de todo investidor que começa é colocar todo o dinheiro na renda variável, tá? Por quê, pessoal? Presta atenção uma coisa, você que nunca investiu, você que já começou, eu sei que você começa a investir, a primeira coisa que você pensa é ganhar mais dinheiro, eu preciso ter o máximo de retorno, eu quero ganhar dividendos, eu quero ver de renda passiva e tá tudo certo. Só que você tem que entender uma coisa, você não pode pegar todo o seu dinheiro e jogar no investimento mais arriscado que tem, como é a renda variável, seja ações ou fundos imobiliários. Por quê? Porque você vai correr um risco muito grande de na hora que você precisar do dinheiro, porque pensa o seguinte, você vive sua vida normal. Às vezes você fala assim, não, Felipe, tá tranquilo, eu ganho meu salário, eu tenho minha renda fixa aqui, né, tranquilo, minha renda todo mês ali caindo, eu não preciso de dinheiro. Engano seu, em algum momento você vai precisar de um dinheiro, vai ter algum imprevisto na sua vida, vai surgir. E aí quando surgir esse imprevisto, você precisa de grana e a única grana que você tem tá na renda variável,
você pode correr o risco de naquele momento tudo que você comprou está em queda. E aí você vai ter que perder, porque na renda variável, se você vende na queda, é quando você concretiza a perda. Então, não pega seu dinheiro e coloca tudo na renda variável. Separa um pouquinho, deixa na renda fixa, o que a gente costuma dizer de reserva ali, tá? Para você ter uma grana da onde tirar, e depois que você ter uma grana ali, né, para ter da onde tirar, você vai um pouco para renda variável, tá? Não cometa esse erro, porque é um erro dos mais comuns que acontece com as pessoas. Junta 1.000, 2.000, 3.000 reais, a primeira coisa que ele quer é sair comprando fundos imobiliários, e às vezes acontece um imprevisto e ele tem que perder. Então não faça isso, tenha uma reserva e depois você vai para renda variável. No terceiro erro aqui a gente vai juntar duas coisas, tá? Primeiro, é você comprar ativos de renda variável, ações ou fundo imobiliário, só por indicação, tá? Ah, porque eu vi tal influenciador falando dessa ação, eu fui lá e comprei. Ah, porque eu vi um vídeo no YouTube falando desse fundo imobiliário, eu fui lá e comprei. Galera, toma muito cuidado com isso, por quê? Porque quando você compra algo só porque alguém indicou e sem estudar aquilo, você não sabe por que você comprou. Vou dar um exemplo para você. Você vê um vídeo meu aqui falando sobre tal ação, sei lá, do Banco do Brasil, um exemplo, tá? Não é recomendação. Aí você vai e compra Banco do Brasil. Você não estudou, mas você viu falando que era um bom investimento, você fala, legal, o Felipe falou, confio nele, eu vou comprar. O que vai acontecer? O que geralmente acontece? Quando você vê a ação do Banco do Brasil caindo muito, despencando, derretendo, você entra num medo, num desespero tão grande, porque você não sabe porque você comprou. O único motivo de você ter comprado foi porque você viu falando. Então quando você vê derretendo, a chance de você sair vendendo com medo de perder mais é muito grande. E isso é o erro da renda variável, porque você entra no desespero, você não olha racionalmente e você toma uma atitude emocional. Então não compra apenas porque você viu por indicação. Vê a indicação, vai estudar o ativo. Se você vê os indicadores, se você vê que faz sentido, é uma boa empresa, eu vou comprar, quando acontecer essa queda gigantesca, você sabe por que você comprou. E você não vai ficar desesperado para sair vendendo. Porque não, eu olhei o Banco do Brasil, é uma boa empresa, tem bons indicadores, tem bons fundamentos. O preço está caindo, mas a empresa continua estável, tá? Então, não compre apenas por indicação. Esse é um dos erros mais prejudiciais. Porque o cara dá um tiro no pé, ele sai comprando porque ele viu carteira ali, ele viu isso, ele viu aquilo, e aí quando acontece uma movimentação, ele não sabe por quê. Ele não sabe, caramba, tá caindo, eu tô com medo de perder mais, eu vou vender porque vai cair mais, e aí perde. E junto disso, trazendo um estudo de caso do Rafael, que ele reclamou também, dessa ansiedade de ver os preços derretendo. Pessoal, não adianta você querer ficar vendo o home broker todo dia, tá? Ou ficar vendo a cotação do que você comprou todo dia. Você vai comprar hoje, amanhã, depois de amanhã, os próximos dias, vai variar, é normal, tá? Se você ficar todo dia entrando para ver se seus investimentos estão subindo ou caindo, você vai ficar numa ansiedade tão grande que você pode cometer esse erro que ele também cometeu. Quando vê derreter, parece que teu dinheiro tá perdendo, você não sabe mais para onde ir, meu Deus do céu, que coisa louca, você vende. E aí você perde. Então não fica vendo o home broker, a cotação todo dia, pessoal. Entende que ações e fundos imobiliários são investimentos para longo prazo, tá? Que você tem que entender que quando você compra uma ação ou um fundo imobiliário, você não tem mais 100 reais investido, você tem uma ação agora, você tem uma propriedade. Por mais que o valor varie, né, pode desvalorizar, pode valorizar, você tem que entender que agora você tem uma participação numa empresa, não é mais 100, 200 reais investidos. Então, toma muito cuidado e não fica vendo todo dia, porque esse erro aqui acaba você fazendo tomar uma atitude emocional sem pensar e acaba prejudicando. Antes de eu ir para os últimos dois erros, comenta aí se você já cometeu algum desses erros que a gente já falou aqui, ou se você quase cometeu, ou se você já estava bem treinado, né, bem preparado e passou ileso por eles. Deixa aí nos comentários, eu quero ver se vocês, né, cometeram ou não esses erros. E o quarto erro, galera, é comprar muitos ativos dentro de uma mesma classe, tá? Vamos lá que eu vou explicar para vocês. O que são classes de ativos? Classes de ativos são os tipos de ativos que podem existir. Ações, fundos imobiliários, CDB, renda fixa, tesouro, e assim por diante. Então são os tipos que tem de cada, né, investimento aí, beleza? Seja na renda variável, seja na renda fixa. O que acontece? Os ativos é aquilo que você de fato compra. Ações do Banco do Brasil, do Itaú, do Petrobras, da Vale e assim por diante. Isso são ativos. Vários fundos imobiliários. Se você comprar muitos ativos dentro da classe, você acaba tendo muita coisa para acompanhar e você não vai acompanhar. Então vamos lá. A gente sempre fala que tem que diversificar. Então, Felipe, eu quero montar uma carteira aqui com fundos imobiliários, ações, beleza. Você não vai comprar só uma ação e nem só um fundo imobiliário. Por quê? Porque você tem que diversificar, né? Se você compra só uma ação e aquela ação despenca, você perde tudo que você tem em ações. Então, você tem que diversificar. Só que você tem que entender que você não pode diversificar ao extremo e comprar muitas ações e muitos fundos imobiliários, porque você não vai conseguir acompanhar de fato. Porque, pessoal, o cerne de você fazer um investimento em renda variável é você comprar algo que você analisou,
que você estudou e que você vai acompanhar aquela empresa, aquele ativo, tá? Não é só comprar e pensar, que subir tal valor eu vendo. Esse não é o principal objetivo de investir em ações ou em fundo imobiliário. O objetivo é você participar daquela empresa ou participar daquele fundo e acompanhando as movimentações e os resultados deles. Então, não adianta você querer comprar 30 ações, 30 fundos imobiliários, que você não vai conseguir acompanhar tudo isso, tá? Ah, Felipe, mas tal influenciador... Mas depende, o cara já tá num outro nível, depende, o cara nem ele, não é só ele que analisa, tem uma equipe que analisa para ele. Você sozinho, você não vai conseguir analisar 60 ativos, como você deveria analisar. Porque você tem que acompanhar aquilo que você investe. Então, quero investir numa carteira de ações, fundos imobiliários, você tem que dar uma diversificada, mas não pode extrapolar de comprar 20, 25 ações, 20, 25 fundos imobiliários. Então, se você vai montar uma carteira só de ações, você comprar entre 10, 15, no máximo 20 ações, beleza. Agora, se você tem ações e fundos imobiliários, você já tem que comprar umas 8, 10 aqui, 8, 10 aqui, para você conseguir acompanhar, tá? Trazendo uns dados do Rafael, né? Ele tem uma carteira hoje mais meio a meio, que ele até comentou que ele já entendeu que para ele tem que ser 50% renda fixa e 50% renda variável, mas eu vi aqui que, por exemplo, ele tem 15 ações e 15 fundos imobiliários. Já é uma quantidade um pouco acima, porque são 30 ativos para ele acompanhar, tá? São 30 ativos. Então, de fato, a gente tem que tomar cuidado, porque senão você sai comprando um monte de coisa, e aí você não consegue analisar como deveria, acompanhar de fato. Junto com isso, é por isso que a gente analisa tanto que você tem que escolher do setor. Por exemplo, Felipe, eu quero investir no setor financeiro, que é bancos. Você não precisa comprar todos os bancos. Então eu vou comprar Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, vou comprar Banco Pan, vou comprar BTG. Não. Você vai pegar o setor e vai ver quais são as melhores empresas daquele setor. Por isso que existe a análise de indicadores. Para você escolher dentro de um setor, o Banco do Brasil está na frente, depois o Santander. Então eu vou comprar esses dois. E aí você vai conseguir montar uma carteira aí com 8, 10, 12 ações, vários setores diversificados. Então não sai esse negócio de comprando, porque eu tenho 30, 40 ativos. Você não vai conseguir acompanhar. Não vai, tá? Bota na tua cabeça. Do jeito que você deveria, acompanhando resultados e acompanhar a variação, você não vai. E agora chegou o final, o principal erro do cara que está começando a investir, principalmente que vai investir pouca grana, que ele não faz, e isso é um tiro no pé. Sabe qual que é? Comenta aí o que você acha que é esse último erro. Antes de eu falar aqui agora, vou te dar 10 segundos, beleza? Deixa aí nos comentários se você vai acertar qual que é esse erro aqui, tá? O quinto e último erro é não ter investimentos internacionais. Por que isso, pessoal? Já falei 80 mil vezes, você já me acompanha e já sabe. Galera, vivemos num país de economia fraca. Vivemos num país que tem uma moeda fraca. Não tão fraca quanto outros, mas muito longe de ser forte. Então, não adianta você ter dinheiro só investido aqui. Ponto. Então, não vai adiantar você ter só uma carteira bonitinha de ações, fundos imobiliários, sem ter investimento internacional. Por quê? Porque, galera, não tem investimento internacional, você não se protege contra alguns riscos que a gente pode correr aqui no país, tá? Eu não tô nem falando do que a gente vive hoje, é o que a gente já viveu a vida inteira. A gente tem uma economia fraca e precisa ter investimentos dolarizados, tá? Além do fato de que muito do que a gente consome aqui, que você consome, que eu consumo, tá? Tem a ver com o dólar, porque muitas coisas são importadas, então tem muito a ver o custo com relação ao dólar. Se a gente compra muita coisa que tem custo dólar, a gente tem que ter um dinheiro investido em dólar, beleza? Aqui a gente tem várias ramificações, tá? É só um alerta para vocês abrirem a mente e procurar meios de fazer investimentos internacionais. Você não precisa necessariamente abrir uma conta lá fora, comprar ações lá fora. Você pode fazer isso através de ETFs, de índices americanos ou índices globalmente. Você pode fazer isso através de BDRs, de ações estrangeiras. Você pode fazer isso comprando até fundos de dólar e assim por diante, tá? O que você não pode quando vai montar uma carteira de renda variável, tem que ter um pouquinho lá fora. Justamente para ter mais opções de economias mais fortes, empresas mais desenvolvidas e também para te proteger de grandes quedas. Porque eu vou mostrar para vocês aí, tá aparecendo na tela. Olha que doideira, recentemente, né, a gente tem passado aí algumas quedas da bolsa nos últimos 5 dias aí, vocês estão vendo, ó. A gente caiu aí, né, quase 5% de bolsa na última semana e assim por diante. Olha que contrapartida, não é que é o fim do mundo, mas nesse mesmo período, olha como um ETF de um índice americano subiu mais de 11%, galera. Então, eles têm uma correlação negativa. Além de você ter investimentos em países mais envolvidos, moedas fortes e assim por diante, você vai ter um investimento que é correlacionado negativamente com a bolsa. Isso quando geralmente a bolsa cai, esses investimentos sobem. E eles vão te proteger contra grandes quedas, beleza? Então, não deixe de ter investimento internacional. Felipe, mas eu vou investir R$100. Filhão, R$10 já consegue ter um investimento internacional.
não é desculpa mais, beleza? Você tem que ter uma grana ali reservada e jogar no internacional para você se proteger disso, tá? Bom, pessoal, esses são os erros principais, tá? Lógico que tem muitos outros, mas esses aqui são os principais que eu considerei. Comenta aí se você tá ileso ou se você já errou vários desse sentido, beleza? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, me seguir no Instagram também, agradecer ao Rafael aí por ter dado a ideia do vídeo e mandado os dados. Se você tem uma ideia de vídeo também, quer que eu faça aqui, quer que eu use você como exemplo, tanto faz, ou deixe nos comentários, ou me segue lá no Instagram, me manda mensagem no Instagram, a gente vai reunir as informações e vai fazer o vídeo, beleza? Tamo junto, vou ficando por aqui e até a próxima.